Nós vamos ter uma leitura em Romanos 3. Nós podíamos ficar de pé um pouquinho e pensarmos um pouquinho naqueles que já atravessaram a barreira dessa dimensão. Isso é um conforto que me carrega muito grande, usando expressão pesada, como a do próprio profeta e do próprio apóstolo São Paulo, e mesmo que eu venha a ser reprovado, e o profeta foi mais grave, dizendo, ainda que eu me mande para o inferno, lá nós já temos centenas e centenas de almas que foram ganhas através desse ministério difícil, fraco, débil, não é? Mas nada disso impediu e nem vai impedir que milhares cheguem lá, não é? E isso conforta muita gente. Um dia que muitos que até ficaram tristes, chocados, revoltados comigo, chegarem lá na glória, eles não vão lembrar de nada que os magoaram aqui, não é? Glória a Deus. De qualquer maneira, Deus usa o homem. Tu dissestes através da tua palavra que tu tens prazer na morte dos santos. E isto significa que eles estão salvos, estão no seio do Senhor. E Paulo usou aquela linguagem tão objetiva e convicta. Eu prefiro partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. É claro, Senhor, que todos sentem a separação aqui na terra. Há muitas separações. Entre elas está a da morte. E dá que nós possamos estar prontos para encararmos a qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer fase da vida, todos os tipos de separações. Mas muito mais, especialmente, a separação que a morte faz do mundo físico, do mundo humano, em nome de Jesus Cristo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. E tudo o que acontece conosco é a boa dádiva, é o dom perfeito. Em nome de Jesus Cristo, ajuda cada um de nós a prosseguirmos na nossa jornada e que ao atravessarmos o rio,
nada possa nos condenar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Pois bem, a escolinha vai ter novidades. Domingo próximo, uma irmã vai, em caráter experimental, é claro, trazer a lição de hoje, assim, de uma maneira mais infantil. Eu tenho notado como a lição de hoje, ela é uma lição profundíssima e que traz edificação não é só para as crianças, esse conhecimento, porque às vezes muitos podem achar que é um ensinamento forte. O ensinamento mais forte está dando aí, o mundo também, eles não estão esperando a criança alcançar a idade para discernir o bem e o mal, então ele joga tudo de uma vez, não é? E esse conhecimento, inclusive leitura da Bíblia, e como hoje ele fundamenta, é claro, a fé da criança, e não somente da criança, mas dos adultos também. Trazem lembranças e conhecimentos gerais da nossa própria fé. Vai muito bem assim. Agora, conversando com o irmão Carlos, eu senti assim de fazer mais uma parte mais pedagógica, né? Ter uma lição nesse domingo, a seu modo, dentro das características que ele faz. No outro domingo, essa irmã viria e faria aquela escolinha mais infantil para alcançar os mais novinhos ainda. Aquela faixa mais juvenil, mais infantil, né? Eu creio que vai dar certo. A irmã Marisa vai fazer isto. Ela tem vontade, estuda pedagogia e gosta de trabalhar com as crianças. Muito embora ela diz assim, olha, eu sou nervosa, é com a igreja, né? Eu disse para ela, você não tem que dar satisfação para ninguém. Naquela hora você está sozinha. Só você e as crianças. Você não tem que ver se o pastor está ali, o diácono está acolá, e as irmãs e os irmãos. Então você se solta, né? Porque se você não se soltar, aí não vai dar certo. Aí a gente tem que parar, né? Solta o seu dom e dedica às crianças, faz o que você quiser fazer com elas. E infantiliza, né, a mensagem anterior. Ela vai ter que trabalhar bem mesmo, porque eu quero que ela traga a mensagem de hoje, por exemplo, domingo próximo ela vai trazer de uma maneira mais juvenil, mais prática. E você tem que contar a historinha da formiga, do boi, da vaca, né? Tudo bem. Uma vez lá na Avenida Goiás, falando sobre Laodiceia, que ela é morna, aí falei, você quer ver? Você experimenta tomar água morna que isso provoca vômito, né? Porque lá em Apocalipse, capítulo 3, está escrito que Deus dizendo, né, que vai vomitar da sua boca a era de Laodiceia, porque ela não é quente nem fria, é morna. Aí então disse que chegou a irmã em casa, o pastor mandou tomar água morna. Mas esse é que é o povo do reino do céu mesmo, né? Graças a Deus. Por isso que eu digo, falar sobre tanta dificuldade que criam sobre 7 trovões e 3 puxadas para essa gente, é um espírito de confusão mesmo, né?
Mas esse é que é o povo do reino de Deus. Deus não faz a coisa por malícia. O pior é aqueles que tomam as coisas com maldade, com malícia no coração, para difamar, né, para matar. Mas é bom, assim, mesmo sendo simples, quando não entenderam uma coisa, você fica calado ou então pergunta. Né? Porque você já pensou matar um padre, né? É brincadeira. Tomar água morna, o irmão desviou, não, o irmão não desviou. Falando desse espírito mau que existe por aí, sai lá do extremo no outro para dividir um trabalho, faccionar, dividir grupo, né? Pegar aqueles que vivem na fronteira. Tem que existir isso mesmo, mas não que o irmão lá tenha desviado, não é assim não. E deixa de preocupar com aquilo que você não entendeu. Não preocupa, senão que isso não faz bem nenhum. Não entendeu, não entendeu, glória a Deus. O irmão Leopoldino está aí. Eu falei sobre deixar a luz acesa, né, sem necessidade. Eu tenho um mal comigo que eu vejo demais. Lâmpada acesa e sem necessidade, sem estar usando, sem precisão, de dia e tudo. Estava vendo a faixa dos telefonemas interurbanos, poucas empresas interessam aquilo, né? Não sei, parece que as estatais, né? Porque as privadas têm mais critério nisso, porque sabe quanto custa. Então previne no interurbano por uma hora que é mais barato, às vezes tem hora que é até 75% mais barato. Tem hora que é 100% mais caro. Quando não tem outro jeito, tudo bem, mas até isso deveria ser. Porque é um grão de cá, outro grão de lá, um grão de cá, outro um grão de lá, enche o papo da galinha, né? No fim da conta, nos fins das contas, no fim do mês, no fim do ano, quanto não foi de desperdício? Está falando sobre energia, que está muito caro, por sinal, torneira pingando, não fecha direito. E essa coisa toda. O irmão Leopoldino, que nós fizemos um apartamentozinho para ele ali embaixo, passa dias, chegou, irmão, eu gosto de ler de noite, né? Mas o senhor disse que não é para acender a luz de noite. Eu estou usando vela, mas não dá para mim ler com a vela. Bom, tá certo, isso aí é a idade, tudo bem. Não, irmão, não é assim. O senhor pode passar a noite toda com a luz acesa, não tem importância. O senhor pode ler a noite toda e... Eu falei, não foi com o senhor não, o senhor esquece disso. Às vezes com quem você fala mesmo, a pessoa nem... Né? E com quem você não fala, isso é sempre assim, uma mensagem vem, quem está mais certo com Deus é mais atingido do que aquele que talvez estava precisando mesmo. E assim por diante, né? Assim é a vida prática. Nós vamos ver hoje, eu preciso terminar aqui, apesar que pressa, não sei porquê, porque essa mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, ela vai ficar bem mastigada, não é? Bem ruminada. Agora você vai ver aqui o agente moral livre. Isso, ela começa aqui, aonde é? No parágrafo 168. É o parágrafo 168. Eu não vou reprisar nada, porque às vezes eu chego aqui, paro e fico só num parágrafo. Quem não pegou a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, pegue. Pegue. Eu acho que todo mundo devia ter cada mensagem. Parágrafo 168. Agora, a grande revelação agora para restaurar de novo a sua parentela, para trazer de volta, agora ele teve de deixá-los de se perder. Vocês entendem? Ele teve de deixá-los pecar.
colocá-los sob livre moral, reticência. Né? Acho que foi o irmão Zé Cânion que falou, não sei para que essa reticência. Né? Isso quer dizer, você entenda que tem mais coisa aí, né? Ele não podia fazê-los pecar e permanecer Deus, e então puni-los por algo que ele os fez fazer. Agora, vocês entendem que isso aqui é um ponto fundamental da fé. Vamos fazer o seguinte, vamos ler primeiro a Bíblia, porque eu deixo para depois e acabo esquecendo. Vamos ficar de pé. Os Romanos 3, francamente eu não sei se eu não relacionei nada dessa leitura propositalmente com a lição, não é? Aos Romanos capítulo 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Façamos males, de qualquer maneira, já vi que está relacionado. É o agente livre, não é? Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Grande Deus maravilhoso, Pai, mais uma vez oramos a Ti, lembrando-nos de que somente a Tua palavra é a verdade. O resto tudo é mentira. E agradecemos porque se há alguma verdade em nós, é unicamente essa palavra. Nós Te pedimos perdão dos nossos pecados e que Tu nos ensines a sermos melhores crentes e nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Agora, é claro que toda moeda tem dois lados. Não importa quanto quão fina, estreitinha seja a fatia, não é, do pão, ela tem dois lados, diz o profeta. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Mas, na verdade, eles chegam a dizer que o homem é aquilo que ele pensa, mas não é verdade. Isso é filosofia dos homens. Tanto que existem dois complexos. Você sabe, existe o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. E tudo que você vai ensinar a pessoa, nada novidade para ela, e tudo ela já sabe, e ela emenda tudo e acrescenta tudo e quer estar sempre na frente. Já tem aquele outro que não posso, não dou conta, tadinho de mim, e nunca dá conta de nada. Então, parece que há um extremo
de um lado e um extremo do outro, né? Mas vamos objetivar aqui esse assunto, o parágrafo 168 da mensagem Cristo, Mistério, Deus Revelado. É o 168 e 169. Ele teve de deixá-los pecar, não fazer com que eles pecassem. Ou seja, permitir que eles pecassem, permitir a queda, não é? Colocá-los sob livre moral. Ele não podia fazê-los pecar e permanecer Deus, então puni-los por algo que ele os fez fazer. Não é que ele obrigou, foi lei dele. Porém, quando ele colocou o homem em participação com ele, Deus, né? O homem tem participação com ele. Nós sabemos que esse ex, que já morreu há muito tempo, ele hoje já sabe se existe Deus ou não. O Gagarin, ele não foi na Lua, ele não desceu na Lua. Ele entrou em órbita, saiu da camada atmosférica da Terra, deu uma volta por lá. Então, ele disse, eu não vi Deus. E eu estava pensando, gente, mesmo que ele tivesse ido na Lua, o que ele ia ver lá? Poeira cósmica, crateras, o que é novidade para quem nunca foi no lugar. Mas, você não viu Deus na Terra, onde há tanta beleza, tantas maravilhas? Não existe lugar mais bonito que a Terra. Tanto que Jesus vai morar aqui com a esposa dele. Esse outro lugar lá é só para o casamento. É só para o casamento. Aí, até a lua de mel dele vai ser aqui, o milênio. Depois ele instala seu reino aqui. Se a pessoa não viu Deus no rio, nas cataratas, né, olhando daqui para lá, porque se olhar de lá para cá é bonito, mas olhar daqui para lá é maravilhoso. Então você não viu Deus, não pode ter companheirismo com Deus, através dos pássaros, das árvores, dessas leis que eles, como cientistas, muito bem conhecem. Como é que ele iria ver Deus de lá? Não tem jeito, né? Mas aqui o profeta está dizendo, porém, quando ele colocou o homem em participação com ele, quer dizer, não tem participação com Deus aqui? Se o próprio oxigênio já é uma participação sua com Deus, que você está respirando, a água que você toma, e tudo, a própria dor, já é uma participação com Deus. Não tem que se ver Deus com os olhos da carne para crer que Ele existe. Ele colocou o homem em participação com Ele. Então, deixou o homem atuar como um agente de moral livre. Veja, na mesma coisa que Ele lhe tem colocado hoje. Você é um agente moral livre. Até anotei aqui. Uma grande qualidade do homem, que ainda agrada a Deus, do homem e da mulher, é não jogar culpa nos outros, pelos seus erros. O que adianta se você chegar lá no dia do julgamento e dizer, foi a mulher que tu me deste, foi o marido que tu me deste, foi o conquistador, foi minha mãe, foi meu pai. Na verdade, aquilo aumenta o inferno do outro, não resta dúvida. Mas não traz salvação nenhuma para você que justifica, que joga a culpa sobre os outros. Você é responsável pelos seus atos.
Isso é escola. Você é responsável pelos seus atos, seja mulher, seja homem. O profeta diz, ela tem que dizer sim ou não. Você é responsável pelo seu casamento. Tanto o homem como a mulher. Eu vou culpar fulano porque casei com ciclano. É um grande mal agenciar casamento. É uma péssima qualidade de quem agencia casamento. Não resta dúvida. Mas não vai justificar nada depois. Não vai consertar nada, absolutamente nada. Então, Adão disse, foi a mulher que tu me deste. A mulher disse, foi a serpente que tu me deste. Mas nenhum deles se livrou da sentença. O que resolve? Resolve nada. Você é um agente moral livre. O agente moral livre não é aquele que controla apenas a parte de sexo, porque muita gente entende errado, limita a moral só a parte sexual, só não caiu em sexo, então não caiu em nada. Mas moral não compreende somente sexo, não envolve somente sexo. Somente, bem entendido. O homem perde a força moral, joga a sua força moral do lar, de cabeça da casa. Eu estava pregando aquele dia, eu não anotei, eu não citei todas as escrituras, a gente chega a hora certa de parar, então é que eu tenho ensinado os pregadores, você não está obrigado a pregar todo o esboço, como se fosse ficar condenado depois, não é? Não está obrigado a isso. Mas foi, em Esther, no livro de Esther, aquilo foi tremendo. É um decreto do rei, que, por sinal, não era um israelita, era considerado um pagão. E em Esther capítulo 1, verso 22, diz, então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua língua, segundo o seu idioma, a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa. E que isto se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um, que fosse traduzido na língua de cada um. Que cada homem fosse senhor em sua casa. Em sua casa. Mas, conforme nós recebemos naquela noite, porque, confesso, de uma pergunta daquela, eu fui tomado. Se todas as vezes pregasse daquele jeito, talvez nós estaríamos até em outro lugar já. Mas isso aí envolve, de uma maneira assim, implícita mesmo, a condição do homem. Quer dizer, um cabeça leviana, uma cabeça leve, desordenado, porque hoje, inclusive, na aula das crianças, foi lido aqui o que Paulo disse, né? E chegou a ponto de Salomão dizer, vai ter com a formiga preguiçosa. E uma pessoa desordenada, preguiçosa, ser senhor de uma família, senhor da casa. Eu estava vendo, esse tempo chegou um irmão aqui,
Veio lá de Mato Grosso, desse mundão de meu Deus aí. Uma caminhoneta velha, mas só o Sebastião Vera sabe descrever. É igual a mudança de um irmão aí que ele viu, né? 3 cachorros, não sei quantos meninos, e papagaio, e macaco, e mico, e passo preto. Né? Que a mudança de pobre é assim, né? E menino chorando, e aquele borreiro tremendo, e uma caminhoneta velha sem farol e sem lanterna atrás, e jogando as rodas para um lado e para o outro. Bem, tá certo, ficou aqui na igreja, e menino chora, e menino borra daqui, menino borra dacolá, e chora, tudo bem, tudo bem. Mas o que é isso, meu Deus? O que está acontecendo? Eu não sei se ele está aqui a essa hora. Irmãos, mas que exemplo, que coisa bonita. Que exemplo. Eu falo, não é para condenar ninguém, não, é para estimular. A gente fala as coisas, não é para condenar. É para animar, para estimular, para dar exemplos. Mas o homem plantou um rolo tão tremendo que de cara já adquiriu um barraco ali. E agora, não sei se eu entendi bem, parece que já vai para 9 cômodos já. Mas isso tem o que, Joaquim? Tem 1 ano isso? Pouco, acho que não, é por aí. E faz aquele... Eu disse, olha, eu comecei vendendo na feira, arrumei uns negocinhos e comecei a vender na feira, e daí a pouco eu comecei a vender móveis e falei para o dono da fábrica assim, que eu ia comprar um carro. Agora, eu vi uma Belina ali, jogada no lixo lá, e eu falei, eu vou comprar essa Belina. Deus, eu não tinha um centavo. E vai daqui, eu sei que o homem está aí com a Belina arrumada e está trabalhando e já construiu 9 cômodos. Mas o que é isso? Espera aí. Ele só fala em fé. Ele disse, eu deixei muita coisa, eu vi que eu estava prosperando lá. Eu estava na política, eu fundei um sistema de saúde e uma hospedagem para imigrante, coisa e tal, e casado com a política, e então o que eu fiz? Acabei com tudo, peguei aquela caminhoneta velha e saí por aí peregrinando e acabando com tudo, passei já por 8 estados e cheguei aqui. Mas, meu Deus, o que é isso? Deus não deixa não, Ele não deixa não. Ele ajuda. Ele ajuda. Ele ajuda sim. E com tudo aquilo, Ele é senhor da casa. E francamente, eu louvei a atitude do homem afoito, o homem jogado assim, mas dia e noite uma fé simples, uma fé assim, pura, limpa. Coisa boa. E o homem é senhor da casa. Eu vi, pouco que a gente conversa com a pessoa, a gente vê, depois chega com a família aí, coisa e tal, vê até os filhos, aquela renca de filhos, não sei se são 9 ou 14, ou 29, não sei mais quantos, mas tudo debaixo das asas dele, da mãe. Então, outros não dá conta de criar um. Tem um, vira um demônio, um diabo, que põe a casa de perna para cima, acaba com tudo quanto é força que existe ali. Ora, não é de maneira alguma para condenar, é para estimular. Você joga a sua força fora, que Deus te deu como varão, que a Bíblia te dá, você joga fora antes de casar, já no namoro, no noivado. Depois é que você vai tê-la. Não tem jeito. E esse agente moral livre, inegavelmente, uma das grandes forças que existem aqui na Terra é a moral, é a força moral. Porque chega ao ponto dela dizer, oh, mas que moral você tem para corrigi-lo? Qual é a moral que você tem para isso? Quer dizer, a mulher
que sabe falar a verdade para o marido, né? Que sabe dar uma lavagem nele. Lava a cara dele, ensaboa, passa bucha de aço, chega até no bombril depois. É uma grande vantagem que ela faz. Que moral você tem para isso? Os próprios filhos às vezes dizem: meu pai, minha mãe, que força moral vocês têm para... Não deveria ser assim. Eles nunca deveriam fazer isso. Nenhuma mulher deveria lavar a cara de um homem, por mais errado que ele esteja. Nenhuma deveria fazer isso. Mas, na verdade, ele perdeu a força moral, sendo que ele tem essa força dada por Deus, dentro dos seus limites, dentro do seu alcance. Ele é o Senhor da casa. Não é dando chute, não é dando pancadas, não é fazendo essa força prevalecer pela ignorância. Que o profeta diz: muitos fazem força e não têm, outros não fazem nada e têm. E Paulo disse, citando o Velho Testamento: Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia, tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Às vezes Deus não teve compaixão de uma pessoa e você acaba com a vida, acaba com a família por causa da compaixão que você está tendo por ela, quando Deus mesmo não teve compaixão. Por isso que Rebeca, ela começou pela saída da casa do pai, pelo casamento, não é? Pelo casamento. Mas parece que Rebeca foi muito parcial. Parece que ela não podia ter feito aquilo, mas ela ajudou a Jacó. E o profeta, em relação a Jacó e Esaú, ele dizia assim: o bom era o mal, e o mal era o bom. E aí? Até buscar uma revelação divina de Deus. Mas começou pelo casamento dela a revelação. E foi justamente se referindo a Jacó e Esaú que Paulo disse, e Deus mesmo disse no Velho Testamento, Paulo faz referência no Novo, que ele tem compaixão de quem ele tem compaixão, misericórdia de quem ele tem misericórdia. Agora nós ficamos às vezes acabando até com a nossa força moral, acabamos com o lar, com o casamento, por compaixão de quem não teve. Deus não teve compaixão por aquela pessoa. Mas como somos conforme nós estamos estudando aqui, um agente moral livre, Deus vai deixar você ter compaixão de quem você tem compaixão. A compaixão, você entende, é a ponto de você se enredar e se comprometer, e comprometer coisas e pessoas com aquela sua compaixão, com aquela sua misericórdia. Você sabe que por pouco, mais um pouco, Rebeca teria se perdido, a Rebeca, filha do irmão Branham, teria se perdido aos 15 anos por culpa da mãe. É uma contradição. Mas por pouco ela teria se perdido por culpa da mãe, por culpa do amor da mãe, da compaixão da mãe, porque era sua filha. Mas Deus teve misericórdia dela, e até que ela cedeu à direção do Senhor da casa,
que era o irmão Branham, que era o marido. Por isso, filha, você tem tudo para escolher antes. Você olha a conduta, as maneiras, dá para você perceber se ele vai servir para ser seu senhor. Porque as suas atitudes irão chamar este homem de senhor, como Sara chamava Abraão de senhor. Abraão era senhor da casa. E, no entanto, ele não era um tirano. Ele não era um espancador. Ele não mantinha a Sara debaixo dos pés, como se ela fosse um tapete, um capacho. Compreende? Ele era senhor da casa. E ali o profeta era o senhor da casa, o senhor da família. E você pode, antes, você é livre, você é um agente moral livre. Você cede para um homem se você quiser. O Velho Testamento diz isso. Até se uma moça fosse caminhando ali, é claro, você saber o que ela foi fazer, o que ela não foi fazer, e fosse agredida por um homem, e ela gritasse, então ela não seria condenada, mas se ela consentisse, ela seria condenada. Isso quer dizer que ela é um agente moral livre. Você é livre. E para que se comprometer com uma coisa que você sabe que não vai ser a resposta? Quando é que você tem que pensar nisso? É agora, é antes, rapaz. Porque pelo tupetinho que ela tem antes de casar, você já sabe que você não vai ser senhor da casa. Você já está sabendo disso. Já vai casar sabendo. E você é um agente moral livre. Livre para escolher. E sem dúvida alguma, o tipo de homem que a mulher escolhe revela a sua moral, o seu caráter. Expressa. E o tipo de mulher que o homem escolhe, também a mesma coisa. Então você agora não tem que queixar, porque você é livre. O juiz perguntou, é de seu gosto? É sim, senhor. É de seu gosto? É sim, senhor. Então, se é do seu gosto, acabou. Você é livre. Até lá na hora, naturalmente falando, pela lei do país, se lá na hora do casamento você resolveu, a hora que o juiz perguntar se é do seu gosto, se é de gosto mesmo que você vai estar se casando, você disser não, não tem casamento, acabou. Não tem casamento. Deste modo, portanto, se ele colocou o primeiro dessa maneira, ele tem de colocar o segundo dessa maneira. Ele tem de colocar cada um dessa maneira, ou ele atuou errado para começar, lá com Adão, com Eva. Porém, todos estão sobre a mesma base, todos. É onde a gente chega à conclusão daquilo que o profeta falou. Você não tem que culpar nem mesmo o diabo. O diabo me enganou. Minha amiga me enganou, meu amigo me enganou. Está certo. Há enganos que causam prejuízos materiais, danos materiais. Apenas. E existem danos morais. E existem danos espirituais. Você sabe que a pessoa pode levar a outra até em juízo por danos morais. E por que não será levado em juízo por danos espirituais? Eu ouvi uma pessoa dizendo, até apelei na hora,
que o governador Iris Rezende mistura religião com política. Mas escuta aqui, quem mais mistura religião com política do que o Papa? A Igreja Católica. Você não sabe a história da Igreja? A Igreja Católica nasceu no Concílio de Nicéia, essa, né? A católica. No Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, numa prostituição, quando ela deitou na mesma cama com o Estado, com a política, com o imperador Constantino. Ela nasceu de lá, de um coito, por isso ela é chamada a grande prostituta de Apocalipse. E desde então, ela só tem gerado meretrizes, diz o irmão Branham, diz o profeta. E ela será levada a juízo por danos espirituais. Mas eu pergunto, ela levou ao inferno algum filho genuíno de Deus? Não. Eles morreram. Quem discordava com o Papa, quem discordou com o Papa Gregório morreu. 11 milhões de cristãos morreram porque discordaram. 11 milhões. Um mar de sangue. Eles discordaram porque eles foram agentes livres. E eles não respeitaram esta liberdade que Deus deu para o homem escolher, deliberar o seu caminho. Ela vai responder, por isso está escrito lá no capítulo 22, ou 18, caiu a grande Babilônia. Ela vai ser destruída. Mas ela quem? As catedrais que ela tem, o ouro que ela tem das nações, que foi do Brasil principalmente. Não é isso. São seus papas, seus pastores, seus bispos, seus arcebispos, aqueles solteirões de saia. Esse povo. São as denominações, não são os templos, as catedrais. São os seus mensageiros. São as pessoas, os indivíduos. Mas fica essa atenuante aqui. Eles morreram queimados, porque eram agentes livres. Eles não se deram por presas espirituais. Ela não pôde causar dano aos eleitos. E ninguém poderá arrebatar uma ovelha de Jesus de sua mão. Ninguém. Então você não pode acusar a ninguém, porque não vai salvar a sua alma, não vai te justificar em nada. Ninguém pode te obrigar a dar passos, principalmente de acordo com a nossa Constituição. Nós estamos vivendo uma democracia. Você faz o que você bem entende. Até a criança está fazendo o que bem entende. Então, fica isso aqui. Vamos ver aqui esse parágrafo 170, porque aí já entra na parte da fornicação espiritual. O 171 e o 177. 171. Quando Eva se afastou da palavra, como agente livre, Deus disse: ó, não faça isso, e não ficou cercando lá, não. Ele disse: não faça isso.
ele é Senhor. Senhor, bom, você quer fazer? Então você faça. Agora, não conte comigo, né? Quando Eva se afastou da palavra, ela se afastou de seu companheiro. Tem que entender, tem que aceitar. Seja qual o motivo, quando você se afasta da palavra, você está se afastando de seu companheiro. Você está se afastando de Cristo. Agora, qual é o motivo que vai justificar? É o meu problema? É porque você me viu entrar na casa lotérica? Aí você vai para o inferno. Essa é a sua eleição, né? É porque você era eleito para o inferno. Porque tem os eleitos para o inferno também, elegidos desde antes da fundação do mundo. Então não é isso, não é bem isso. Quando Eva se afastou da palavra, ela se afastou de seu companheiro. Aí a irmã, o irmão tem que ponderar isso como um agente livre de sua própria alma, seu próprio espírito julgando-a. E quando a igreja se afasta da palavra para uma denominação, ela rejeita e comete fornicações com o mundo da sabedoria do homem, rejeitando a autoridade da palavra de Deus, e isso soa claro? A congregação disse amém. A Bíblia disse: cometendo fornicações espirituais. Qualquer palavra na Bíblia que é rejeitada, ou é colocada alguma interpretação própria nela, isso é absolutamente rejeitar e cometer adultério contra Deus, que é seu marido. Uma adúltera jamais entra no reino do céu. Nós sabemos disso, vem? Agora veja, isso é o que fez Eva, é o que Eva fez para começar. Então, um adúltero jamais entra no reino dos céus. É muito conhecido a visitantes e pessoas que chegaram por último, foram batizados por último. Há um fato na história, no ministério do irmão Branham, de uma senhora muito distinta, que era professora da escola dominical batista. E ela tinha 15 anos com problema nervoso. É claro, há muitas mulheres e homens que são atacados do sistema nervoso, por motivos diversos. Mas é difícil uma mulher que tenha uma traição escondida do marido que ela não seja nervosa. É difícil, é custoso. E aquela mulher foi atacada do seu sistema nervoso e andou por médicos e psiquiatras, e muito nervosa e coisa e tal. Agora, cuidado com o mal entendido. Aí, então, você tem uma filha, uma mulher, uma esposa que é nervosa, então, tem alguma coisa. Não vai fazer isso. Isso não tem nada a ver com você. As pessoas podem ser nervosas por vários motivos. Esse não é o único motivo. O que acontece? Aquela distinta senhora, que todo mundo poria a mão no fogo por ela, foi ao profeta de Deus, o irmão Branham, com um lencinho na mão, suando as mãos, e chegou lá, a visão veio sobre o profeta. Ele podia ver o passado da pessoa. Então ele disse: não, o seu problema está nisso aqui. Eu te vejo com um homem que não é seu marido, dentro de um carro, assim, assim, tal lugar, assim, 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 assim. Ela disse: mas eu já pedi perdão a Deus por isso.
Ela disse, sim, mas você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Você não vai pensar que isso é de menos importância, não. A sociedade está aí, troca chumbo. Ele sai para um lado, ela sai para o outro. Ela sai para um lado, ele sai para o outro. Então troca chumbo. Faz a mesma coisa que o outro faz, pronto, está vingado. Está tudo bem. É gente livre. Mas na verdade não é assim. Principalmente quando a pessoa quer ir para os céus. Se ela quiser ir para o inferno, nada disso atrapalha. Ela não vai adoecer, não vai ter nada. Mas se ela quer ir para os céus, aquilo vai atacar, vai atrapalhar. Aquilo ajuda a ir para o inferno. Não atrapalha, não. É pílula, ajuda. É fortificante para ir para o inferno. Você entende? Então, por isso é que eles não têm problemas. Mas quando a pessoa é predestinada para ir para o céu, então tudo que ela faz atrapalha. Aí você vai ler o Salmo 73. Tudo é espinho, tudo embucha. Qualquer probleminha, qualquer cisco entope. Então ela tinha essa bucha impedindo a água fluir. Aí o profeta disse para ela: não, você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Mas, bom, se você quer ficar livre disto, você confessa a ele. Ali era o Espírito Santo falando para ela. Você confessa a ele que você andou com outro homem. Ela disse: mas eu quero chegar aqui. Mas aí ele me deixa, ele me abandona. Ele disse: de todos os modos, Deus já te abandonou. Deus não... Você quando adultera, você perde seu companheiro. A mulher adultera e quer ter o marido, e não quer perder o companheiro. Mas por quê? Antes dela ter outro, ela devia aceitar que ela vai ter que perder o marido. Ela tem que aceitar a realidade, o fato que ela está trocando. Agora nós não queremos, nós queremos fazer, me dá licença, mas na linguagem do nordestino, nós queremos fazer de Cristo um corno. Não, Jesus não é isso, não. Ele não aceita, não. Ele aceita a pessoa que erra, que está lutando com todas as suas forças, tudo bem. A igreja que está lutando, e qualquer coisa impede a sua comunhão, tudo bem. Ela arrepende, ela pensa no sangue de Jesus Cristo, ela acerta com quem ela tem de acertar, e tudo bem. Mas Jesus não é esse tipo de homem, não. Aí é uma linguagem bem grossa, porque não soe como sacrilégio. Ele não é chifrudo, não. Como a igreja católica quer fazer dele um chifrudo. Ela deita com o Estado, fornica com o Estado, com as doutrinas, as denominações, e depois Herodias com Herodes, Jezabel com Acabe. Mas Jesus não é isso, não. Ele já repudiou há muito tempo, ele arrumou outra. Ele escolheu uma outra. E ele fez dela uma virgem pura. Na linguagem de Paulo. Aí então, o que aconteceu? Ele disse para ela: de todos os modos, Deus já te abandonou. Aí, ó, quando Eva se afastou da palavra, ela se afastou do seu companheiro. Aqui embaixo ele diz: cometer adultério contra o Deus que é seu marido. Qualquer palavra na Bíblia que é rejeitada, você rejeita aí. Vestir-se com pudor? Você rejeita
qualquer coisa na Bíblia por causa da moda? Você rejeita isso por causa da palavra, por causa de mulher, por causa de homem? Ou se é colocada alguma interpretação própria nela, isso é absolutamente rejeitar e cometer adultério contra o Deus que é seu marido. Uma adúltera jamais entra no reino do céu. Nós sabemos disso. Então ele disse para aquela mulher: de todos os modos, Deus já te abandonou. Mas ela era professora de escola dominical. Eu posso pregar 150 anos e não ser salvo, diz o profeta. Eu não sou salvo porque prego. Você não é salvo porque é diácono. Você não é salvo porque sai por aí forçando um parto de almas por aí. Você não é salvo por causa disso. Aí ele fechou a porta. Naturalmente você o chamaria de mal educado. Ele fechou a porta, despediu-se dela, a maneira americana mesmo, né? Fechou a porta. Ela voltou de novo. Ela foi humilde, ela caiu em desespero. Falou com a irmã Meda bateu na porta, abriu a porta, disse: olha, a mulher está aí, ela quer falar com você de novo. A hora que ele saiu, ele já falou assim: olha, você quer saber uma coisa? Chama seu marido, porque ele também tem o mesmo problema na vida dele. Não, meu marido não, é engraçado. Ela podia ter, o marido não. Ela podia. Meu marido não, senhor. Você está bem, olha. Você conhece, é uma concessionária de automóvel, tem uma mulher lá por nome tal, elas naturalmente usam uniforme, ela se veste assim de tal cor. Eu vejo ele num carro verde, placa número tanto, na estrada de ferro, assim, com essa mulher. Não, meu marido não, quer dizer, ela podia, meu marido não. Daí a pouco ela foi embora. Ele fechou a porta de novo, ela foi embora, daí a pouco chegaram os dois. Ele disse: é tudo verdade. Bom, ali acertou tudo. Nós conhecemos a história daquela menina que estava com leucemia, que é o câncer no sangue. Há muitos casos de crianças que, ao invés de orar pela criança, precisa é o pai e a mãe acertar as coisas, se assentar. A cura da criança vai depender apenas dos pais. E o avô ficou com a menina que não aguentava andar mais, carregada, deitada no banco, com a cabecinha no colo dele. Ele falou: não, eu quero falar com os pais. Entraram para lá, daí a pouco os dois estavam chorando, naturalmente botaram tudo para fora, né? E quando saiu lá fora, a menina estava no pátio comendo um sanduíche que o avô já tinha comprado para ela, brincando. Nós não queremos esse tipo de acerto. Nós não queremos isso. Você está enganado. A coisa fica aí. Pode ter 30 anos, 40, 50 anos. Se você é uma predestinada para ir para os céus, aquilo não pode, aquilo não vai ficar encoberto. Aquilo não pode ficar encoberto. Mas lá naquele dia vai ser revelado, vai te impedir, não tem jeito, mas você é predestinado para os céus. Então isso terá que ser acertado aqui. Você vai ter que purgar isso aqui. E na maioria dos casos nós não queremos encarar o fato, a realidade de que tem aquela cabeça de jumento enterrada ali, de que tem aquele opróbrio. Nós não queremos encarar. E como a gente livre, Deus deixa. Tá bom. É como o profeta bateu a porta. Disse: por que eu vou ficar agora alisando sua cabeça aqui, orando por você?
ouvindo suas queixas, suas lamúrias. Você tem que acertar a sua vida. Não adianta quando você venha no escritório. Não resolve. Na verdade, você não quer ir na causa. Agora, fazer isso de uma maneira mecânica, simplesmente para ver se dá certo, isso é pior. É uma maneira dinâmica, é claro, é uma maneira de dentro para fora, assumindo diante de Deus quaisquer consequências. Então, vejamos aqui o 177, diz, agora lembrem-se, ela não pode, e não será, e nunca será, e nunca tem sido uma denominação. Ela, você sabe qual é que é? É a mensagem, é a noiva. Ele tem que ter as preeminências, e ele é a palavra, amém. Como pode algum credo ser injetado ali dentro? Isto transforma a igreja numa prostituta, para tomar palavras de qualquer homem, de qualquer credo, ou de qualquer denominação. Ela, seja rapidamente, está marcada em Apocalipse 17, como uma prostituta e meretriz. A Igreja Católica Romana sendo a prostituta e as protestantes sendo as meretrizes. Você vai comungar com elas, vocês já sabem quem são elas. Você não sairia aí pela rua, ou mesmo se uma meretriz chegar dentro de sua casa com a sede, com fome, você dá de comida, você dá água, você dá banho, você pode dar até remédio, você pode fazer qualquer coisa. Você faz isso por ela, como quem está fazendo uma caridade, ou tendo compaixão, misericórdia, qualquer coisa. Mas você sabe, minha filha, o que significa esse relacionamento com uma mulher, que dificilmente, garotas, olha, garotas de comércio, garotas de banco, me perdoem, toda regra tem exceção, mas tudo garotas de programa, garotas em apartamentos, dividindo apartamentos, garotas isso, garotas aquilo, tudo garotas de programa. Relacionamentos com meretrizes, relacionamento, convivência, amizade de uma moça com uma menina dessa, fique sabendo, não é essa menina que vai ser ganha, é ela que vai ser ganha, é ela que vai entrar pelo mesmo caminho, não tem dúvida. Lá, algum tempo atrás, havia uma reserva muito especial e até bíblica sobre esse fato. É certo que iam extremos, mas esse contato, essa convivência, você diz, pois bem, graças a Deus, eu não tenho contato, eu não tenho relacionamento com meretriz. Que é isso? Você quer prostitutas e meretrizes piores do que essa novela que você está vendo? Qual o exemplo que você já viu de uma família fiel numa novela? A mãe prostitui, a filha prostitui, a outra está querendo tomar o marido da outra. Que novela que você já viu que presta? Mas você é agente livre. Que é isso? Vai querer enganar Deus? Engana o homem, engana. Pode enganar o povo, pode enganar isso. Por isso é que às vezes a gente xinga a gente mesmo. Enganar para quê? Que adianta?
há maior relacionamento dessas criancinhas, essas bebezinhas chamadas de baixinhos, crianças, com essa Xuxa, com essa Angélica, as mamãezinhas, babás do Brasil, que amam mais cachorros e gatos do que a Deus. É uma cachorrada, aquela lambança de mulher com cachorro. Dentro de casa, como diz o pastor Luiz Mendes, não quer ter um filho sequer. E, no entanto, dirigir todas as crianças do Brasil, alienar todas as crianças do Brasil. Por quê? Por que não há um basta? Por que o Papa não condenou as novelas da Globo agora, quando ele disse o casamento é dissolúvel? E a Itália e o Brasil, que é o país mais católico do mundo, divórcio, casamento e anticoncepcional. Por quê? Aí que está certo. Isto transforma a igreja. Tudo é resultado, é a igreja. Você vai perguntar a essas artistas de cinema, de televisão, de sexo explícito, todas elas são católicas. Todas elas têm igreja, e muitas delas são batistas. Vocês estão enganados. Lá na Califórnia, a igreja batista está fazendo casamento de homem com homem. Lá na Holanda, berço do evangelho, lá em João Pessoa, estava no jornal lá, a sociedade cumprimentando quando terminou o casamento, beijinho, beijinho para lá, eram 2 homens se casando. É de se admirar? É por isso que eu pego o punhal e meto no meu peito e falando aqui, e você, e você? Vamos ficar de pé, moço. Pastor Elias, termina aqui. Por favor. Senhor Deus, Pai nosso que está nos céus, o maior encanto que existe para um ser humano é ouvir Tua voz, Senhor. Ouvir Tua palavra, Senhor. Senhor, por isso nós agradecemos de coração e de alma, porque temos Tua palavra, Tua voz conosco, Senhor. E ela é mais do que capaz de romper qualquer barreira, fronteiras, limites, Senhor, que o humano nunca jamais pode atingir. Senhor, ela pode atingir essa doença, esse problema crônico. Senhor, que esta palavra, na unção que acabamos de ouvir, possa mandar esta enfermidade embora, possa trazer, Senhor, o gozo, a paz para os corações, Senhor, que estão tristes e que vieram buscar Tua bênção nesta manhã. Senhor, nós agradecemos e pedimos que esta palavra possa, Senhor, estar atada nos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, ó Pai, que possamos viver, dando preeminência nela em todos os momentos da nossa vida. Dá-nos esta força e esta graça, Senhor, no nome de Jesus, que cada um, Senhor, saia daqui, Senhor, abençoados nesta manhã, fortificados, Senhor, com esse tônico que acabamos de ouvir. Aqui estão essas peças de roupas, lembramos de Atos 19, ela continua sendo escrituras, o Senhor continua sendo Deus. Que essas pessoas possam receber alívio e cura, Senhor, ao chegar essas peças de roupas nos seus corpos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Cumprimente um outro, volte para casa feliz, confiando na graça de Deus. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo.